Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giliane e, em conjunto com a professora Aline, elaboramos a nossa aula de número 4 de arte. Na aula passada, pessoal, a gente viu um pouquinho mais sobre o cinema. E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre os cartazes de filmes. E quais são os nossos objetivos da aula de hoje? Hoje nós vamos identificar e apreciar as formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, cultivando a nossa percepção, o imaginário e a capacidade de simbolizar o repertório imaginético de maneira profunda. E aqui a gente tem um bem famoso. Qual é a primeira coisa que você olha ao escolher um filme para ver no cinema ou até mesmo aí na sua casa, na internet, hein? Quais são os critérios que você estabelece para ver um filme? Eu gosto de ver o livro pela capa, mas depois, se eu não gosto, eu vou mudando, certo? Mas eu gosto muito de animação, muito mesmo. Nossos filmes de desenho, filmes de ação, filmes investigativos, tudo isso chama a minha atenção. Aqui nós temos um cartaz de um filme. Além do título, sem dúvida, o cartaz do filme, né? Aquela primeira imagem, aquela primeira ideia, é o que chama a nossa atenção. Então esse é bem famoso. Eu acredito que você já tenha assistido, porque eu já assisti umas 2, 3 vezes até esse filme, que é Procurando Dory, certo? E vai falar sobre o fundo do mar, sobre os peixes, enfim, toda uma questão de animação que os peixes falam, certo? Conta toda uma narrativa e é um desenho muito legal mesmo. Eu, particularmente, gosto muito de desenhos, né, de filmes que envolvem desenhos, de filmes que envolvem animação. O cartaz, pessoal, ele é uma das últimas etapas do ciclo comercial de um filme. E ele costuma atender os critérios e objetivos a fim de otimizar a divulgação desse título, ou seja, a fim de vender mesmo essa ideia, esse filme, essa ideia do ator mesmo, né? Que projetou essa ideia para divulgar no cinema até chegar mesmo na nossa casa, na nossa televisão, enfim, até ser vinculada à internet. Um bom pôster, pessoal, ele deve encantar o espectador, ou seja, aquele que assiste e que perambula nos corredores do cinema ou desce a barra de rolagem de programação da nossa semana. Então, justamente, quando a gente olha um cartaz, pessoal, aquilo que chamou a atenção, que realmente nos instigou a procurar aquela temática, aquele filme, certo? Então, justamente, ele é a última parte da ideia, né, desse filme. Mas é o que vai ser essencial, é o que vai fazer realmente se a gente vai assistir ou não vai assistir, será que esse filme é bom, será que esse filme não é? Então, é o cartaz que ele faz toda a diferença também na divulgação desse filme. E como diz um ditado popular, a propaganda é a alma do negócio. Eu acredito que vocês já tenham ouvido esse ditado, esse provérbio bem popular, que a propaganda é a alma do negócio, ou quem não é visto não é lembrado. Então, justamente, essa propaganda ela precisa ser muito boa, muito atrativa, para que a gente chegue a um momento, eu quero mesmo assistir isso, eu quero comprar isso, é determinado produto, é aquilo que vai nos fascinar e vai fazer a gente assistir um pouquinho mais o filme. Assim também nós podemos perceber que o cartaz de filme, eles são a propaganda do que está sendo vendido, no caso é propriamente o filme. Aqui nós vamos ter mais uma propaganda, mais um cartaz, que é os Enrolados, também produzido pela Disney, bem famosa pelos seus filmes, pelos curta-metragens, enfim, pelos desenhos que são produzidos por eles. E vamos observar um pouquinho mais cartazes dos filmes.
Então, o primeiro que a gente tem é A Turma da Mônica, Laços. É um filme brasileiro, certo? Com crianças brasileiras que vão contar a narrativa do famoso gibi da Turma da Mônica. Quem aí gosta de gibi? Quem aí gosta de histórias em quadrinhos? Então a gente tem ele tanto na questão física, né? Na questão de leitura mesmo, de você pegar aquela ideia e ler, mas também agora a gente tem de uma forma visual. Então nós temos ali o nosso cartaz, que é a Turma da Mônica, Laços, que vai contar um pouquinho diversas histórias, enfim, como são produzidos também dentro dos gibis, essas ideias, essas histórias. Vamos ter também O Mistério Ama a Companhia, que é o filme do Scooby-Doo. Quem aí nunca assistiu o desenho mesmo normal na sua televisão do Scooby-Doo? Então a gente também tem a ideia dele da questão de uma animação, primeiramente, mas ele em formato de filme. Então a gente sabe que os desenhos geralmente eles são curtinhos, né? 10, 15, 20, até 30 minutos. Um filme a gente sabe que ele demora um pouquinho mais para produzir, enfim, e ele geralmente tem entre 1h30, 2h30, dependendo do filme. Aqui nós temos também outro filme, que é O Rio, pessoal, que vai contar justamente essa questão dos animais, que são bem brasileiros, bem da nossa fauna, da nossa flora brasileira. O cachorro, que é bem famoso, que eu gosto muito e acredito que vocês também. Questão do papagaio, do tucano, retratando também a imagem do quê? Das praias brasileiras, sobretudo do Rio de Janeiro, né? E vamos ter também outro cartaz aqui, que é Minha Mãe é uma Peça, também bem brasileiro, que ele vai contar a realidade das mães, a realidade das famílias brasileiras. Então todo mundo tem uma mãe que tem um gênio, às vezes forte, a mãe geralmente tem razão, não é mesmo? E geralmente a gente obedece a nossa mãe. Então conta toda essa história, Minha Mãe é uma Peça, e vale a pena vocês conferirem. Se vocês não assistiram ainda, vale a pena conferir. Essa eu gosto muito, muito mesmo. Alice no País das Maravilhas. Quem aí não leu o livro ou até mesmo assistiu um desenho sobre Alice? Então aqui nós vamos ter o nosso chapeleiro maluco e ele vai estar falando, né? Chama a atenção nossa, porque a gente já relaciona a imagem dele mesmo com o personagem, que é o chapeleiro maluco. Então ele vai contar, vai trazer a história da Alice no País das Maravilhas. Tem todo o imaginário por trás desse filme, né? Que traz justamente essa ideia do autor do livro da Alice. Vamos ter também Meu Malvado Favorito, os Minions, famosos Minions do mundo inteiro. E o Malvado, que no final a gente sabe que não é tão malvado assim, não é mesmo? E assim, pessoal, nós vamos terminando a nossa aula de hoje. Não esqueça de fazer as suas atividades sobre esse assunto. Então, como nós trabalhamos um pouquinho mais sobre o cinema, a criação do cinema, agora a gente trabalhou sobre a questão dos cartazes, da alma do negócio, do que a gente vai sentir e ver, né, através da ideia desse artista. Eu e a professora Aline, nós agradecemos a presença de vocês e até a próxima aula, pessoal!